Olá, pessoal que está entrando. Fala pra gente se você está ouvindo bem, por favor. Oba! Temos um sim. Ficou legal, hein, a gente em preto e branco aqui. Caraca, ficou muito maneiro, hein? Eu gostei, eu gostei. Tem aqui uma coisa mais que bate o sol e aqui eu tô na sombra. É, é que aqui tem uma luz muito clara, esse preto e branco deixou legal. Pô, eu gostei também, achei bastante estilo. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão entrando na live. Estamos aqui, neste momento, sexta-feira, para falar com Hugo Reis, que publicou o livro Luz entre os Molares. E o Hugo fez aniversário essa semana, pessoal. Palmas para ele. Se você quer bater palma, pode bater palma nos comentários, pode apertar o coração. E Hugo, bem-vindo. Muito obrigado, Armando. Alegria imensa estar aqui. Muito feliz mesmo. Que Tô, massa. tô esperando aparecer as palminhas e os bolinhos de aniversário aí pra mim. Oba, aí ó, pelo menos no emoji vai ter bolo. Pelo menos isso, né? É isso aí, já dá uma alegria. A gente viu aqui, ó, recebemos palminhas da Psy Rúbia e coraçãozinhos Ah, também subiram. muito E, especial. ó, Letícia, Odraminter. Gabriel, Aí, ó, vai falando ao pessoal que você conhece, fala com eles. é isso aí. O Gabi já tá por aqui, meu irmão, também escreve, viu? Olha Escreve que muito bem, legal. né? É a juventude de Lins aí. Felipe, irmãozão também, a gente estudou junto. A Rúbia é minha namorada. A Lei, a gente fez psicologia também. Que só tem psicólogo, cara. Que massa. E como é que a psicologia e a escrita? Ah, acho que é algo que tem tudo a ver, né? É, a gente tem que fazer relatórios, né, dos nossos atendimentos. E eu sempre aproveito para florear mesmo assim, né? Escrever como se fossem diários, né? Aí eu vou. Ó o Natan aí, Natan que fez o nosso vídeo. Valeu, Natan, muito obrigado. E aí Grande, grande teve esse vídeo que foi é, do On the Road. on the Como é road. que é essa? Você escolheu essa parte? Ah, então, né? Quando eu pensei em algo, não sei, os beats assim, para mim, são uma geração incrível, né? Que eu gosto muito mesmo, assim, fora do comum. E para mim eu acho que é o final de livro mais fantástico de todos os tempos, o fim de On the Road, assim, a coisa que mais me toca, né? O fim de On the Road e o fim de O Estrangeiro também são dois finais assim que eu acho que arrebenta com tudo, né? Aí eu pensei nesse final, acho que tem um pouco a ver também com a reunião dos escritos, né? Então decidi escolher esse, recitar, e o Natan, a gente tinha umas imagens já também que eu acho que casou muito bem nessa ideia de estrada, de paisagem, né? Esse espaço que existe entre as cidades, né? Muito, muito legal. Esse espaço é bem massa mesmo, né? E os beats têm um pouco a coisa do viajar, né? Um pouco ou muito, né? Caramba, né? Aquela coisa de pegar o trem, né? E ficar vendo ah, os espaços entre as cidades, que hoje em dia são os espaços que eu acho mais bonitos. Sim, sim. Eu tenho muito isso assim comigo, né? Desse espaço, né? Que parece vazio, mas na verdade é super populoso, né? De coisas, né? De sensações, de eu moro na zona rural desde criancinha, né? Moro no sítio. Então, assim, não tem esse lado marginal alado, né? Dos beats, assim. Mas eu tenho a estrada, cara. Acho que é o que a gente tem em comum, porque sempre essa volta, esse caminho, né? Desde muito cedo indo para a escola de ônibus, né? E a testa ia encostada no vidro lá e sempre pensando, sempre imaginando o que tem para além disso aqui que eu tô vendo, né? Acho que é uma coisa muito
sempre correu comigo, assim, o tempo todo. Eu acho que, de certa forma, parece alguns textos, né? Maravilhoso. As pessoas que tiverem perguntas podem escrever tanto no chat quanto enviar através de um botão de perguntas também que existe, e aí elas aparecem num lugar diferente aqui pra gente. Aí fica mais fácil ler. Mas pode escrever diretamente no chat também, que o Hugo também vai vendo aí e vai conectando, hein? A gente vai respondendo aí. O Rodrigo entrou aí também, nosso guitarrista Rodrigo. Um Opa, abraço para ele, pro Natan. Isso isso aí, a aí, banda Mister. Foi uma. O Estrangeiro, da qual o Hugo, você é vocalista da banda, e Sim, mais algum outro instrumento? eu toco guitarra e canto, né? O estrangeiro ele é meio dividido assim, né? Porque tem três compositores, né? Então, geralmente cada um canta as suas, né? E aí os três assinam letras no disco e aí eu sou um guitarrista cantante lá na banda e eu acho que também tem muita poesia lá, viu? Acho que as letras são bem poéticas, assim, bem. A gente foca bastante na ideia de escrever boas letras e tal. Acho que quem quiser conferir, tá lá. É Tem no arroba o Spotify. estrangeiro, underline, banda aqui no Instagram, né? Exatamente. E- E, e- Pode falar, Mister. ó, vou trazer então um tema que agora eu acho que é um tema que o pessoal vai gostar. Vamos falar do título. Aliás, você fala do título pra gente. Vamos lá, vamos lá. Então, eu gravei aquela série de videozinhos, né, falando um pouco sobre o Luz entre os Molares, né? E originalmente esse compilado de textos era batizado de Totem Minimalista, né? Que era uma ideia minha, né? De escrever pequenos aforismos em linha reta, assim, sempre em um parágrafo só, para formar vários blocos, né? Tipo um totem, né? E aí, né, quando surgiu o convite, eu pensei, nossa, o que a gente vai falar, né? Nessa zine da Entreditora. E aí eu tinha outras obras, eu virei, tinha algumas outras coisas. Aí eu pensei, falei, nossa, os escritos do Totem são interessantes, né? E aí quando eu peguei ele, falei, nossa, tem umas, tem uma certa beleza poética aqui, né? Aí eu fui meio que destrinchando assim aquelas colunas, né? Fui lá de marreta e picareta, e aí fui dando uma quebrada nas linhas e eu falei, nossa, olha lá, também funciona como poema. Só que aí o totem minimalista assim já não fazia mais sentido. E aí eu falei, poxa vida, né? Como é que a gente vai batizar essa reunião aqui de textos? E luz entre os molares é uma frase que tem numa música minha, que essa ainda não foi lançada, que vai ser para os próximos discos aí do estrangeiro. E me veio na cabeça luz entre os molares, né? Que eu acho que tem uma sonoridade muito bonita, né? E uma ideia também muito bonita, né? De, sei lá, de repente, um facho de luz enquanto a vida nos mastiga, né? Mas tem essa beleza a vida, né? De repente, assim, é tão obscuro, mas sempre tem um raio de luz entre uma dentada e outra, né? Tem uma pegada meio pessimista os poemas, mas a Olha, eu já gente sinto o nome, é tipo assim, a pessoa tá rindo de boca aberta. Por isso que o sol olha entrou. só, Então... tipo, a pessoa tá rindo de boca aberta do lado de fora, entendeu? Tipo assim, tá no campo, bicho, então. que Mas, delícia. mas eu acho que tem isso, porque quando a gente tá do lado de fora e bate o sol, a gente tá de boca aberta, a natureza nos dá força que o concreto não dá. Sim, Isso é muito, muito bom, assim, demais. Pessoal, sim. qual foi o texto que vocês mais gostaram? Escreve aí também pra gente ir interagindo, né? Tá entrando uma galera e a gente quer ouvir os comentários de vocês. Vamos lá. Vão dizendo aí qual que vocês mais gostaram, qual que vocês menos gostaram, que a gente vai conversando. Mas é isso, eu acho que essa ideia é interessante, né? Como você interpretou, né, o título. A gente não chegou a falar sobre isso. A gente conversou muito, né, Mister, assim, nesses dias, assim,
conversas muito legais mesmo. Posso dizer que eu fiz um grande amigo para a vida mesmo. Foi muito, muito bom conhecer você, conhecer a editora e tal, que eu já seguia, já conhecia o trabalho, mas não tem um rosto, né? Aí quando a gente conhece o rosto por trás, né? A gente fica conhecendo, assim, é muito legal. Então, mas é interessante, né, essa sua interpretação do título, mas eu acho que é isso também, né? Eu acho que rir do absurdo é, assim, a gargalhada mais gostosa, né? A gente costuma dizer. Eu acho que o Camus sempre está presente também nos meus escritos, né? E no mito de Sísifo, eu acho que é isso, né? É assumir, né, que a vida também é essa ladeira, né? Mas lá de cima a paisagem é muito mais bonita, né? A montanha carregando pedras. E se tiver um solzinho, né, de vez em quando, assim, a natureza melhora, né? Com certeza, com certeza. Ó, tem O um sol de comentário outono. aqui. O sol de outono é mais tranquilo. Mister, eu vou pegar um chá. Você lê o comentário e eu já volto, tá bom? Beleza, eu vou falando aqui, vou respondendo o Isso. Gabi. Teve algum outro autor que foi referência para o trabalho? Alguém que você bebeu da fonte? Vixe, Gabi, teve, teve uma galera, né? Porque acho que sempre vai refletindo, né? As coisas que a gente lê, que a gente consome, que a gente pensa, que a gente fala. Com certeza tem um pouco de Gabi aí também, né? Das ideias que a gente troca por aí. Mas se eu fosse citar alguns, eu acho que no momento que eu cheguei, assim, falar, vou escrever o até então Totem, o Julio Ramon Ribeiro, né? Um escritor peruano que eu falei, assim, um cara que eu adoro muito. E depois dele, assim, me surgiu, pá, falou assim, vou escrever um livro em forma de aforismos, né? O livro que eu tinha consumido naqueles dias foi Trópico de Câncer, do Henry Miller. Então veio, assim, uma sequência, né? Aí quando eu comecei a escrever, muito inspirado no Julio, eu falei assim, pô, aforismos, né? Eu na fonte, vou no mestre, né? Aí eu reli Nietzsche, umas coisas que eu já tinha em casa. E aí eu acho que compôs assim uma coisa que ficou muito louca, né? A gente junta um peruano com um alemão, com um francês com um americano que tá na França, falando da França, e um menino do sítio lá. Que esse livro, esses escritos, Mister, tem uma coisa muito engraçada, que a maior parte dos textos eu escrevi numa rede improvisada que eu armei lá entre duas árvores, bem distante assim de casa. Era o comecinho da pandemia, o comecinho da loucura. E foi no celular ou foi à mão? Foi no celular, foi no celular. Pra ser sincero, faz muito tempo que eu não escrevo à mão. Uma coisa assim que eu não gostaria Olha, de uma perder. experiência profunda, viu? É sempre uma experiência profunda escrever à mão, Sim, porque obriga a gente a escrever mais devagar, se a gente quer escrever com uma letra legível. Então, quando a gente está escrevendo com os dedões, polegares opositores, é uma coisa. Quem está digitando com os outros dedos é uma coisa. Agora, se a gente está escrevendo à mão, a gente precisa escrever mais devagar. E tem uma sim. coisa, é com caneta. Porque aí é um, puf, você tá lá, cara, naquele momento, é super perigoso. É uma coisa emocionante, assim, sabe? A caneta tá, você, tipo, tentar não rasurar. Porque É. vem da. Você já viu o Manifesto Surrealista? Não, Tá na internet. É uma maravilha viver nesse momento. E aí, então, tem essa coisa de, tipo assim, brincar com aquilo que sai. Então, se veio uma letra, a gente escreveu uma letra, mas a gente, poxa, mas não era essa, mas e agora? uhum. Então, tem uma brincadeira muito legal em escrever à mão também, que eu acho muito joia. Eu acho que agora, se a gente mostrar a Zine, o pessoal vai chamar, sim. Vamos mostrar para eles. Pessoal, Vamos olha lá? só. Aqui tá a capinha da nossa bela Zine. Tá enquadradinha aí? Tá aparecendo. Tá um pouquinho escuro por causa do preto e branco. Você acha que agora rola de ficar na cor só para o pessoal ver melhor a Zine? Aí depois a gente Vamos lá. volta pro preto e branco. Eu vou ficar preto e branco aqui, gente. Ó, essa é a versão Beleza? impressa da Zine.
Luz entre os molares. E para quem não viu Abre ainda, aí pro pessoal ver. aqui ó, ilustrações do Van Gogh. O girassol é conhecido, né? Mas É. a gente, numa veia bem lá do B, né, mister? A gente procurou uns trabalhos do Van Gogh do comecinho da carreira. Olha aqui a fonte. Isso, e são desenhos que o Van Gogh fez. A maioria das ilustrações são desenhos que ele fez com papel. Deixa eu ficar colorido aqui com você um pouquinho pra. Ixi, agora tem tanto efeito aqui, tem uns efeitos muito doidos, cara. Deixa eu ver esse aqui parece. Olha só. Não, eu lembrei aqui como é que tira o efeito, pronto. É, então, pessoal, vamos falar dos desenhos. Nessa zine, a gente utilizou, todos os desenhos foram do Van Gogh. Todos são de autoria do Van Gogh. E aí a gente pode fazer isso porque é domínio público. Domínio público é assim, hum, algumas décadas depois do falecimento do artista, em alguns países pode ser 5 décadas, em alguns países pode ser 7, a obra se torna domínio público e pode ser usado por qualquer pessoa. Então, todas essas imagens usadas aí do Van Gogh são totalmente legalizadas, a gente pode usar elas. E vocês também podem usar imagens de domínio público nas suas obras. O Hugo me apresentou um site muito legal chamado WikiArt. Arte com T mudo, porque é em inglês. Então, eu acho que tudo que está lá é domínio público, né, Hugo? Eu acredito que nem tudo, viu, mister? Porque acho que eles têm um catálogo de muitos autores, né? Até que a princípio a nossa ideia era René Magritte, né? Mas ele ainda não Ah, entrou para domínio. é verdade. Então, sabe o que acontece? No Canadá, o René Magritte já é domínio público, porque lá é 50 anos o tempo, e aí aqui já é 70. Mas então é isso, gente. Então não é tudo que está no WikiArt que é domínio público no Brasil, certo? Mas lá tem muitos artistas em domínio público, e aí a gente começou vendo alguns, e o Hugo escolheu o Van Gogh. Conta pra gente, vamos mostrar um pouquinho mais a Zine no colorido pra gente voltar pro preto e branco. Que preto e branco, poxa, eu vou voltar, tá bom? Pro preto e branco aqui. Já vai voltando. Aqui tem um desenho que eu adoro, né? Que está ilustrando Aos Dentes Não Foi Permitido Morrer, né? Que é um. Acho que é o texto mais longo da Zine, assim. E que eu adoro é que depois vem Cemitério de Corpos Planetários, né? E aí a gente tem outra imagem, assim, que eu acho que casou muito legal, Mister, assim, né? A gente foi pensando, é óbvio que a gente vai pensando, né, em tudo, mas o resultado final é sempre surpreendente, né? A gente nunca consegue antever tudo, né? Olha cada coisa fantástica, cara. Confesso que eu também não conhecia esse lado do Van Gogh. O WikiArt é um site maravilhoso. Maravilhoso. E aí a gente pode ver um pouco da Holanda do Van Gogh, né? Aqui é o último texto, As Roupas Depois do Éden, que fala um pouco sobre, sobre perda de modos de ser, né? Junto com o outro, nessa nossa coexistência. Eu quero mostrar mais um, eu quero mostrar aqui o meu favorito, minha ilustração favorita, e hoje também, sempre muda, né? Mas hoje também é o meu texto favorito dessa zine, que é Das Coisas Santificadas. Eu adorei esse desenho aqui. Meio Dostoiévski. Parece um pouco com uma procissão, né? O pessoal indo pra igreja. Sim, é o que me remete. Um dia bem frio, né? Igreja É russa. muito isso. Um dia A Sibéria. quente, tem atmosfera. Mas, nossa, eu fiquei muito feliz com o resultado final, assim, com tudo, né? Com a ilustração, com a fonte. Nossa, com tudo, assim, fiquei fascinado, assim. Nossa, olha só isso aqui.
saiu de mim, né? E a gente criou junto o restante. Foi muito legal essa experiência. E ver que dá trabalho também, né, Mister? É tudo na vida dá trabalho. Só a única coisa que não dá trabalho é reclamar do trabalho dos outros. Quando alguém fala, não, porque tal coisa é fácil, é porque a pessoa nunca fez aquilo. Porque tudo, Exatamente. cara. Fazer almoço, limpar a casa, essas coisas básicas. Hein, chegou uma pergunta aqui e tem uma pergunta no chat também. Então vamos. O Natan mandou uma pergunta aqui pelo negócio. Quando o Hugo Manuel percebe que aquilo que ele escreveu pode se transformar em música? Volta preto e branco, Ah, mister. vamos lá. Ah, é difícil, assim, é difícil saber isso na hora, né? E geralmente quando eu escrevo, eu já, assim, eu penso, né? Vou escrever um poema. E é muito diferente minhas músicas dos meus poemas, assim. Acho que minhas músicas são mais sintéticas, mais tem uma métrica mais curtinha. Os poemas, eu gosto de Ginsberg, né? Gosto de vômito, assim mesmo, né? De muita coisa, poemas extensos, né? É muito diferente. Mas tem algumas frases que ficam assim na minha cabeça. E de repente, quando eu tô compondo uma música, eu falo, opa, lá em algum lugar eu escrevi isso. Aí vou lá, né? Revisitar os arquivos. E aí eu encontro as coisas, né? Mas não é nunca algo assim premeditado. Falo assim, isso aqui vai ser uma música, né? Ou isso aqui vai ser um poema. É difícil responder essa. Mas no estrangeiro tem vários recortes. Tem vários recortes de poemas. O que a Rubia perguntou? Você consegue olhar aí, mister? Tô rolando aqui os comentários. Casado com a melancolia. A melancolia também é uma apreciação. Acho que foi uma das minhas preferidas. E a imagem também me afetou muito. Ah, obrigado, a gente agradece. O Van Gogh também agradece. Essa, essa também por muito tempo foi uma das minhas favoritas, assim. Mostre aí pra É, gente a imagem, por favor. deixa eu pegar aqui. Essa aqui também foi uma ideia antiga de uma conversa minha com o Rodrigo, nosso guitarrista. Aí eu pensei nesse matrimônio, falei, nossa, muito tempo que eu conheço essa senhora, né? Essa senhora melancolia. Aqui. Quer que eu volte o colorido? Isso ajuda. Aqui a gente abre com uma mulher, né? Chorando. Chorando não, né? Mas melancólica, ao menos. E aí no transcorrer do texto, tal, a gente encerra com um homem, né? Uma situação bem parecida. E dá para ver os sapatinhos de holandês dele. E vou voltar aqui pro preto e branco. Ah, o Acho que é preto e isso. Então branco foi numa é conversa. demais. Show. Foi numa conversa com o Rodrigo, né? E aí eu tentei personificar a melancolia, né? E essa minha relação com ela. E percebendo que também já mudou muito essa relação, né? Eu acho que hoje, assim, eu sou mais o sol na gargalhada do que a vida mastigando, né? Muita coisa mudou, Que bom. então quis, quis retratar isso, assim, de alguma forma. E obrigado pela pergunta, Rubia, e por ter gostado, por ter lido, por ter. Aqui, o Rodrigo. O Hugo tem 300 anos. Da onde ele tira essas citações do livro? Ah, já acabei de falar, foi de você, seu velho. Rodrigão, o que mais que tem? Você consegue ler aí, Mister? Aqui pra mim tá meio. Vamos lá. Depois do Rodrigo, então, a Se Outros Olhos escreveu: Tudo na vida dá trabalho. Ah, arrasou. Pois é, né? Tudo, cara. Tudo. A única coisa que não dá trabalho é reclamar.
Mas faz muito mal. E ficar dizendo que o trabalho dos outros não dá trabalho, isso não dá trabalho. Mas é péssimo. Tudo dá trabalho. Essa senhora tem muito a dizer, a Psirrúbia disse. Acho que é a senhora melancolia, né? Para a melancolia. Ela tem. É, mas acho que uma reflexão, não é uma coisa de uma tristeza, necessariamente, mas pessoas que às vezes refletem sobre a vida, o universo, tudo mais, a mente, as emoções, a sociedade meio que taxa isso de uma coisa meio ruim, tipo, não faça isso, é perigoso, Sim, leia a Bíblia, entendeu? E, tipo, lá está tudo, então não faça isso, mas pode ter essa ideia da melancolia ter uma coisa relacionada à tristeza, mas eu acho que tem muito relacionada à reflexão, os pensamentos, filosofia. E aí, sim. mais cedo você falou de algumas coisas que eu achei que foi legal também, tipo, de como foi interessante a gente conversar nesse tempo da feitura do livro, né? Da transformação de o conjunto de textos em a zine, né? A coisa final. E aí queria Sim. dizer que eu já tinha visto no seu perfil alguns compartilhamentos de livros. Você tirou a foto da capa. E aí sempre achei muito interessante. Tipo assim, poxa, essa pessoa tem um gosto que eu gosto também, né? De autores que eu acho interessante. Que mesmo que eu não tenha lido muito, né? Igual o Nietzsche, mas de já ter começado a ler um livro ou outro. Os autores beatniks. Então, é muito bom também esse momento em que nós vivemos, em que a gente consegue encontrar pessoas que têm afinidades culturais, mas que não estão próximas geograficamente. A gente pode também discutir com pessoas à distância por causa de coisas, mas a gente pode fazer amizade com as pessoas à distância, encontrar, se conectar pelos livros, se conectar pela arte. Isso é muito legal de viver nesse momento também, nesse tempo. Com certeza. Aqui é um espaço assim que não existem muros, né? E se a gente souber aproveitar, a gente conhece grandes pessoas mesmo, né? A Bia que comentou aí mesmo, conheci através do Instagram uma psicóloga de uma cidade aqui perto, né, de Mirassol. Então, assim, acho que a gente usando bem isso aqui é uma coisa fantástica, né? Conheci a Entre Editora por aqui, né? Cheguei na editora, eu vi uma publicação, né, da Corpo Elétrico. Eu falei, nossa, que massa isso, né? Olha essa galera aqui que tá publicando, né? Pessoas que eu já adorava também, né? Que eu já curtia muito. O Tatá, tem umas ilustrações do Thiago Petit, enfim, acho que o Arruda publicou algo. Sim, na Corpo Elétrico 2 tem um poema do Arruda também. Nossa, eu adoro o Arruda, fantástico. E aí você vê que, né, que é um espaço meio sem distância, né? Que é um mundo sem distância mesmo, né? Esse mundo que a gente está aqui. E é fantástico poder trocar essa ideia. A gente, falando dos autores, a gente se conectou muito no Hermann Hesse, né, Mister? Um autor em comum. É, nossa, e esse eu gosto muito. E também o Sutra do Girassol foi uma conexão que a gente teve, porque a epígrafe do começo e do final, e, e foi um poema que eu já tinha traduzido em 2017. Então era um poema do Ginsberg que eu gostava muito já, né? E aí quando você escolheu ele foi muito legal, assim. E Aqui o conectou Sul. com os girassóis do Van Gogh. Você poderia ler pra gente Ó, a epígrafe do começo e do final? sim. E foi uma grande sacada sua, Mister. Eu não tinha pensado nos girassóis do Van Gogh. Foi uma sacada muito legal quando você mostrou. Nossa, olha isso. Vê Mas, se você gosta. Vai que, né? então, o Sutra do Girassol, né? Parte final. Pobre flor morta.
Quando foi que você esqueceu que você era uma flor? Quando foi que olhou para sua pele e decidiu que você era uma locomotiva velha, suja e impotente? O fantasma de uma locomotiva? O espectro e a sombra de que um dia foi uma poderosa locomotiva americana. Você nunca foi nenhuma locomotiva, girassol. Você era um girassol. E você, locomotiva, você é uma locomotiva. Não me esqueças. Então eu peguei o girassol, grosso como um esqueleto, e o finquei ao meu lado como um cetro. E entrego o meu sermão para a minha alma e para a alma de Jack também. E para qualquer um que vai escutar. Trecho final. Nós não somos nossa pele de sujeira. Nós não somos terríveis locomotivas empoeiradas, sombrias, sem imagem. Por dentro, nós somos gerações dourados, abençoados por nossa própria semente, e peludos corpos, realização nus, crescendo na forma de loucos girassóis, negros formais no pôr do sol, espionados pelos nossos próprios olhos, sob a sombra da visão sentada da louca locomotiva, leito do rio, pôr do sol, do montanhoso anoitecer em lata de São Francisco. Maravilhoso, né? Aqui o Allen Ginsberg e o Jack, né? Que o Jack aparece nesse poema. Dois grandes amigos, assim, né? Que quem cria sabe como que é importante a companhia, né? Eu acho que quando a gente é artista, a gente a gente se sente assim, às vezes muito solitário na criação, mas não existe artista sem o outro, né? Possível isso, né? Então eu acho que no processo criativo também é tão gostoso você ter alguém com quem dialogar, né? E eu posso dizer que eu tenho muitos grandes amigos que fazem isso comigo, né? É uma alegria muito imensa, assim. Saber que eu sou o Allen de alguém, que alguém é o Jack do meu Allen, isso é muito bom. Que massa. É, mesmo quando a gente escreve, que é uma coisa assim que a gente faz sozinho, né? É muito emocionante, muito feliz quando a gente encontra pessoas que querem ouvir ou querem ler aquilo que a gente escreveu, né? Com toda certeza. E aí, para transformar isso numa obra, é, eu comecei fazendo com as minhas próprias zines, no Word, mas no Google Docs, em vez de ser no Word, né? Colocando lá e fazendo os PDFs e imprimindo também, igual essa que você imprimiu. E aí, no ano passado, quando eu conversei com o Juliano Gosch, de quem eu sou muito fã musicalmente e também textualmente, aí pela primeira vez eu diagramei um texto de uma outra pessoa. E aí nesse processo eu também fui tendo diálogos com essa pessoa, né? E aos poucos eu fui entendendo também a função do editor dentro da editora, que o editor não é a pessoa que faz o design, a parte visual, mas é uma pessoa que dialoga com o autor ou com a autora, em coisas relacionadas ao título do livro, a epígrafes, introduções, coisas assim. E para mim é uma alegria muito grande poder ocupar essa função e me conectar com um autor ou uma autora no processo de fazer o livro, né, transformar os textos assim na obra. E nesses tempos
de pandemia e crise climática, eu sempre penso assim, as coisas que eu estou fazendo, elas são importantes para o mundo? Então, duas coisas eu acho importantes nisso que eu faço. Uma é que eu acho que a arte tem muitos valores, né, para as pessoas, na vida das pessoas. E a outra é também pela conexão com um autor ou uma autora durante aquele momento, assim, tipo, de, isso, eu acho que é uma coisa que eu faço boa para uma pessoa de cada vez, sabe? E é muito legal isso, é muito bacana mesmo. Sim. Eu posso dizer para você que é exatamente isso quando você diz, porque posso dizer que você vai marcar minha existência como escritor, como enfim, né? Primeiro texto que eu publiquei foi na Entre Editora, diagramado por você. E se você quisesse, de repente, falar, não, eu vou fazer isso aqui sozinho, né? De repente eu não fosse me ver nessa obra, né? E você o tempo todo, né? O que que você acha? O que que você acha disso? Né? Então, assim, tem que ter uma sensibilidade e uma empatia também, né? E no resultado final a gente vê que tudo tá brilhando, assim, né? E eu acho que é muito assim, né? Como músico também a gente pensa, né? Às vezes a gente ouve tanto o artista falar que chegam para gravar um disco e de repente o produtor faz o que quer com o disco, né? E tira todo aquele sentimento que o cara teve ao compor a música. Aí o produtor vai lá e fala: não, não é isso que essa música tá pedindo, né? Também pensando em mundo mercadológico, né? E que não, foi um papo de amigo que quer criar uma coisa bonita, que quer de repente tocar as pessoas, né? E essa sensibilidade sua foi muito marcante. Eu me lembro no começo, né? Eu entreguei os textos e pensei assim, nossa, então agora meu trabalho acabou. Que nada, que nada, conversando, né? Aí a gente ia dialogando, você sempre muito preocupado com o que eu estava achando, se eu estava gostando. E isso é muito legal, cara, assim, é sem palavras. E, e não querendo inverter a ordem lógica aqui das coisas, mas eu queria te perguntar sobre isso, né? Como é para você um artista, um escritor, que produzir as próprias coisas, passar a produzir o outro, né? Tentar entender o universo do outro, porque você teve que tentar entender quem que é o Hugo, né? O que o Hugo lê, o que o Hugo gosta, o que o Hugo pensa. Como é que é isso, assim, para você? Esse mergulho. Obrigado pela pergunta. E acho que duas coisas me ajudam. Uma é ter sido editor de vídeo, porque apesar do nome editor, editor literário, editor de vídeo é editor, o editor de vídeo, ele não é a pessoa principal, ele não é tipo, ele não é o roteirista, ele não é o diretor do filme. Então, ele é alguém que se relaciona com o outro para servir, para realizar a costura de aquilo tudo, entendeu? Do roteiro, da fotografia, do som e do diretor. Então, no meu trabalho de editor com alguns diretores, assim, projetos artísticos que a gente faz desse jeito, então tinha mais essa coisa de terapêutica também, tipo, de ser uma pessoa ali que ajuda além da técnica, que faz a parte técnica, com a qual eu tenho essa facilidade tecnológica, mas que é uma pessoa que também escuta ali, que observa, que quando a gente vai olhar um take que está errado, alguma coisa, a gente mantém a calma junto com a pessoa naqueles primeiros momentos de estresse, de nervosismo, para depois, porque tudo com um pouquinho de tempo a gente se acalma e começa a pensar nas possibilidades, né? Então isso me ajuda. E aí a outra coisa que me ajuda é como eu escrevo, eu sei como alguém que escreve se sente. Eu sei que a pessoa não quer que eu saia metendo a mão, entendeu? De qualquer jeito, tratando como se fosse dele. Então eu penso muito assim em manter todo esse respeito com o texto do outro. E eu acredito que a criação também ela acontece melhor no meu processo criativo acontece melhor quando a gente está em diálogo também
para chegar nisso que a pessoa fica feliz. Eu quero que o autor ou a autora fique feliz. Eu faço o livro para o autor e para a autora. Porque eu acredito que se ficar do jeito que o autor ou a autora quer, as outras pessoas vão ter mais chance de gostar. Porque vai ser uma coisa de verdade. Sim. Muito legal. Acho que uma resposta vai muito de encontro com o que a gente pensa, assim, com o que eu penso, né? Também como músico, né? Porque quando a gente está realizando, porque a minha única experiência, assim, de entregar algo às pessoas é com a música, e agora com a Zine, né? Que eu abri esse novo campo aí, graças a vocês, né? Do Entre. Mas a gente sempre pensa, né? A gente fala assim, nossa, como é que eu vou fazer isso, né? E eu acho que o segredo é sempre assim, deixar que a arte seja por ela mesma, né? Sem querer ficar pensando. Às vezes a gente quer enquadrar muito, né? Fala assim, nossa, quem que vai ler? Coloca um público-alvo, né? Colocou um público-alvo, você já, né? Você não vou escrever um público que compra mais, que consome. Não, cara, acho que isso é um pecado imenso com a obra. Que a obra fala, né? A obra fala através da gente. Né? A gente tem que se colocar no lugar de simples porta-voz ali de uma força maior, né? Que chega e se instala ali, de repente fala, ó, é isso. Tem que saber se a pessoa quer criar uma obra de arte ou se ela quer criar um produto, né? Porque se ela quer criar um produto, aí ela começa a pensar e tal. Agora, se ela É, exatamente. se quer criar arte, pode ser igual o Van Gogh. Não vender nada durante a vida, mas aí ao longo da história aquilo faz justiça ou não. Exatamente, exatamente. A gente sempre fala do Van Gogh. Fala assim, pô, o Van Gogh, a gente até brinca, né? É um grande artista e um péssimo vendedor, né? Mas ele, sabe, se ele fosse querer vender, ele não ia ser o Van Gogh. Ia ser outro cara. Que a gente talvez nem ia estar falando aqui agora dele, que ia virar poeira aí na história, né? Ia ser só mais um, né? Pois é. Tenho aqui uma participação. Vamos lá. É, Adra. Não, o Draminte falou: o Brasil é um mundo, tem muita coisa boa nossa. Isso é verdade. Muita natureza que a gente precisa, porque, afinal de contas, nós somos parte da natureza. Bebemos água, comemos, coisas saem da terra. E vamos lá. Aí outra coisa que ele falou. Além da versão digital, que está disponível no site da editora, tem uma versão impressa do livro. Então, tem sim, tem uma zine que o Hugo vai mostrar aí no modo colorido, Hugo, que fica jóia para a gente ver melhor. E aí essa zine, ela é a primeira impressão, é a única cópia existente até o momento. É. E, 60 páginas. e aí o que acontece? O, o Hugo está fazendo as pesquisas mercadológicas para saber como ficam os preços, né, da impressão. Mas a gente tem uma estimativa que a gente vai compartilhar com vocês de valores, que é assim, para quem pegar a zine em mãos com ele, o valor é R$ 15. E se a pessoa for receber pelo correio, aí é R$ 20. Então, não sei se vocês conhecem zine, sabem o que é isso que a gente está falando, mas a zine é tanto um estilo quanto também uma forma de imprimir. Então, no caso, esse aí ele tem um estilo livro, mas a impressão é tipo zine, que ela é feita na papelaria ou na Xerox. Como é que chama aí esses lugares que fazem impressão? Pode ser na gráfica também, mas pode ser feito de jeito fácil. Você pode fazer a sua zine. Eu queria só mandar essa dica para todo mundo. Pessoal, se você quer fazer sua zine, você pode fazer ela no Word. Você pode fazer ela no Google Docs. O que você tem que fazer é gerar no final um PDF que tenha múltiplo de 4 páginas e depois imprimir isso no estilo livreto ou booklet. Na hora de imprimir, tem essa opção. Eu quero muito ver isso. Isso já existe em muitos lugares, viu? Esse formato.
E eu fico muito feliz sempre que vejo pessoas se publicando. Eu queria perguntar pro Hugo como é que foi a sensação de ver a coisa impressa nesse formato. Voltando pro preto e branco. Foi assim, foi maravilhoso, né? Primeiro, quando eu vi em PDF mesmo, eu já fiquei assim encantado, né? Na verdade, em questão de qualidade, de saber que ia ser tocante assim, eu nunca pensei que não seria, né? Porque eu conheci o trabalho, né? Eu vi o último do Holiday, Manual de Afogamento, né? Os seus, né? Entre Ventos e Elementos, a Corpo Elétrico. Eu sabia que ia ficar muito show de bola. Mas mesmo assim, é aquele negócio, sabe? Eu já sabia, mas fiquei surpreso. Quando você pega na mão, cara, é uma coisa muito bonita, assim, né? Muito tocante de ver aquilo ali materializado, né? Porque era uma coisa que algum dia era só ideia, né? Era alguma matéria aqui, né? Tava soprando no ouvido, né? De repente você vai dando forma para essa coisa, né? E posso dizer assim que eu tenho a Pálida Carcaça, que é uma coletânea, uma reunião de poemas assim. Eu tenho o Ser das Coisas também, que é um livro em andamento. Tenho o Totem também. E eu sempre pensei em publicar, sempre pensei em livro, mas eu nunca pensei em zine. E de repente eu falo, nossa, acho que a zine é tão mais completa, né, que um livro, porque ela te cativa de muitas outras formas, né? Ela também é muito mais visual que um livro, né? E é uma coisa assim que é acessível, que, né, dá para se fazer, né? É Então, isso. né, É, posso dizer que eu muito fiquei bom. fascinado. Desculpa, conclui, por favor. Só ia dizer que posso dizer para você que eu tô fascinado mesmo assim com esse universo da Zine. Eu até interrompi porque eu fico emocionado. Eu acho muito legal, gente. É barato, tipo assim, quando você vai imprimir sua zine. Inclusive a pessoa, sabia, Hugo, que a pessoa pode fazer uma zine manuscrita, tipo, pegando folhas de papel A4, dobrando no meio, e aí a pessoa pega aquele livrinho e começa a fazer ali. Você está entendendo? E aí Sim. depois pode pegar aquilo, escanear e fazer assim. Então, tipo, mesmo que a pessoa não queira transformar aquilo em algo reproduzível, que ela queira fazer a Aham. zine para ela. Igual a pessoa pinta um Sim. quadro para deixar na própria casa, faz uma música para si mesmo. Sim. É um exercício assim de empoderamento e que eu acho que nos tira daquela coisa séria dos livros, aquela coisa mais formal, que às vezes com a escola a gente vai ficando meio de saco cheio, tendo que ler umas coisas na hora errada, né? É, com certeza. Não são coisas ruins, são coisas na hora errada, talvez que a pessoa não está naquele clima, né? Acho que é bem isso mesmo, né? Eu acho que a Zine, assim, para mim, foi uma luz entre os molares, né? Uma coisa que chegou e iluminou, assim, tipo, lançou luz sobre outras possibilidades, né? Até o Gabriel falou aqui, né, de escrever hoje é, de certa forma, uma maneira de resistir. Existir em meio ao caos para além do comercial é a zine. Eu acho que a definição de zine é isso, né? É uma coisa assim independente mesmo. Que a gente. Porque eu posso te dizer que eu recebi propostas, né, pela Pálida Carcaça. O Ser das Coisas eu não cheguei a submeter. Mas eu conversei, sei lá, com 3 editoras que estavam interessadas na publicação. Só que, sabe, cara, você sente que é uma coisa comercial mesmo, assim, né? Infelizmente, infelizmente. De repente, os olhos que eles leem os seus poemas é um olho, assim, totalmente pautado pela técnica, né? Então, eu acho que a Zine é um movimento de resistência mesmo, assim, sabe? Aquela coisa do punk, né? Do it yourself, né? Faça você mesmo. É uma coisa que tá aí, né?
tá aí, que precisa ser mais difundida, assim mesmo, porque é possível, né? Possível essa coisa assim de mão em mão e que integra as pessoas, né? E é do punk mesmo, dessas coisas do punk, do hardcore, que vem esse movimento das zines. Ah, é? É uma coisa assim. Eu nasci em 1990, né? Então, tipo assim, quando eu já estava um pouco mais de 10 anos, já não estava tanto nisso. Mas uma vez eu fui entregar uma zine minha para uma pessoa que nasceu umas décadas atrás, e aí falou assim: Nossa, Ormando, você fez uma zine. Aí eu falei: Nossa, é esse o nome? Porque eu não sabia ainda. E aí é disso. Imagina dessas épocas assim, dos anos 80, as bandas independentes, o pessoal fazia zine, gravava fita. É, Esse nome outros, vem de fanzine. Então, uma sim, revista feita por fãs, né? sim. É, depois eu fui pesquisar um pouco sobre assim, falei, nossa, é muito legal mesmo pensar, né? E é muito essa coisa, né, de mão em mão mesmo, assim, né? Vai, 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 vai. E vai se espalhando, vai se alastrando, né? Acho que isso é possível acontecer, né? Muito legal. Tem uma editora chamada Monstro dos Mares, que eles publicam em zine textos anarquistas e até textos acadêmicos anarquistas, assim. Então é muito interessante. Eles têm em casa, é um casal, e aí eles compram as impressoras, e eles imprimem em casa, tem o grampeador. Então, Aham. pessoal que quiser conhecer, eles têm aqui no Instagram, Monstro dos Mares. É muito interessante ver isso também. E pra gente que faz indo num lugar e pedindo para imprimir, eu não sei como é que é no lugar onde vocês moram, vocês que estão assistindo, né? E o Hugo. Mas aqui no lugar que eu vou é assim: impressão preto e branco, acima de 200 páginas, tantos centavos por cada página. Então, sempre que eu vou imprimir, eu faço um cálculo de imprimir acima de 200 páginas, não muito, mas acima de 200 páginas, porque aí fica mais barato cada página. E quando eu comecei a imprimir era 10 centavos cada página. Então eu podia, já tem uns anos, né? As coisas tudo tem aumentado, a inflação e tal, mas eu podia ir lá com R$ 20, R$ 21, que não é assim, uou, né, tanto dinheiro, e fazer algumas cópias, que não eram muitas também, que aí não precisava ter um monte para distribuir de uma vez. Aham. Então era muito legal, sim, poder ter não muito dinheiro e fazer não muitas cópias, e aí eu ia distribuindo aquelas assim para pessoas. E era uma coisa que era tão barata, porque no começo eram menos páginas, que eu até dava de presente. Assim, era menos de R$ 2 cada uma, porque tinham menos páginas, né? Eu dava até de presente para as pessoas, para não ter essa para pessoas que eu achava que eu gostaria que lessem, né? Não para qualquer pessoa também. Sim, sim. Então, eu queria dizer uma coisa, né? Aqui na Intereditora, o que acontece, né? A Intereditora é um projeto paralelo, é um projeto artístico, assim, é um projeto que a gente faz pela alegria que nos traz criar e fazer arte, né? Não temos, assim, patrocinadores, nem lei de incentivo. A gente oferece todas as obras para leitura gratuita e aceitamos qualquer doação de qualquer valor pelo Pix entreeditora@gmail.com ou pelo PicPay também entre editora. E qualquer valor mesmo, porque a gente sabe que não está fácil para ninguém. Nenhum É. valor é pouco. O valor que você pode doar é o valor que você pode doar. E a gente também ver várias coisas aí que a gente queria doar, até para projetos de pessoas que estão fazendo cestas básicas e alimentações comunitárias, que isso está precisando, tem muita gente com fome e às vezes a gente também não pode doar. Então, se você puder e quiser, você pode fazer isso. Se não puder, não quiser, pode ler também, tá liberado. É, com certeza. E aí tem isso então É, também, né, Hugo? Porque as outras editoras, talvez elas já estão, elas são uma empresa, tem é, funcionários e várias coisas, e
Então, aqui a gente está mais como uma banda, que é uma coisa que vai mais independente, sabe? E isso Sim, não nos dá dinheiro, muito, né? Mas não permite que a gente, tipo assim, viva, trabalhe só com isso, mas nos permite essa liberdade de fazer o que a gente quer, pelo menos. Isso é sim. muito bom, né? Uma troca que às vezes E, equivale. e liberdade não tem preço, né? Ah, com certeza. E eu acredito que fazendo o trabalho com liberdade, com sinceridade, pode ser que a gente vá chegando lá, né? Assim, continuando divulgando as coisas, falando para as pessoas, escrevendo, publicando. Eu fico muito feliz de ir trazendo pessoas de vários lugares também, né? Você mora no estado de São Paulo, o Halliday, que foi o anterior, ele mora lá no Nordeste, então isso é muito bacana. O Jesus Sepúlveda mora lá no Oregon, Olha, apesar dele ser chileno, ele mora lá nos Estados Unidos. Isso é muito massa. não, cada um de um ponto cardeal, né? Eu tava vendo o Holiday, né? O Holiday é do Ceará, se eu não me engano, né? Mas eu Então acho que tá ele por aí. nasceu no Ceará e está morando em outro estado. Deu branco, assim, da bio dele, mas tem uma coisa que ele nasceu num lugar e está morando em outro. Assim, é porque que ele tem uma ligação muito forte com o mar, né? É, poxa, isso é massa, né? É muito E legal. os autores beat, e o Henry Miller, que você mencionou, eles são populares entre os autores publicados pela Intereditora. O Igor Souza, que é autor do Concreto Abstrato, ele adora também o Jack Kerouac, o Allen Ginsberg. E o Henry Miller influenciou muito o Juliano Ghost, até na escrita dele, eu acho que do livro Tudo de Mais Forte que Essa Terra Me Deu. Então eu achei muito Muito legal legal. esses autores que você mencionou, porque essas conexões, né? Isso é bem legal. Sim, sim. Eu acho que é isso, né? Se a gente parar para pensar, tem um ponto em comum, né? Que é o ser estrangeiro, né? Eu acho que tem isso na obra do Camus, né? Tem nos Beats, que os Beats sempre estavam fora de casa, né? Sempre estranhando alguma terra nova. E o Henry Miller também, né? Um americano lá em Paris, né? Não, não, não era um autoexílio dos sonhos, né? Como de repente o Hemingway estava lá bem, né? O próprio Salvador Dalí, né? Que já tinha certa fama, o Henry Miller passou por maus bocados lá, né? Ele era uma resistência também, um escritor marginal, assim, que eu me identifico muito, sabe, com isso, com esse escrever da rua, assim mesmo, eu acho fantástico. Gosto do Bukowski também, acho que é bem por aí, né? Eu acho uma coisa muito, assim, que mexe muito comigo, eu acho muito verdadeiro, né? A escrita desses caras, assim, muito. De repente foge até os padrões de gramática, assim, né? São realmente anárquicos, né? É. E isso, como editor, eu fiquei entre a revisora e o autor. E aí eu acho que em alguns momentos é interessante isso, por quê? Porque às vezes a pessoa da revisão está mais acostumada às regras e o autor está totalmente autoral. Então, como editor, eu fiquei tentando dar um equilibrado, assim, tipo, olha, mas isso aqui está muito técnico. Uma sugestão que chegava estava muito assim. Essa é a norma culta, mas isso não é um texto de norma culta. Isso é um texto Sim, autoral. Então, muito legal também respeitar isso, não transformar tudo numa coisa padronizada, né? Cada texto tem o seu tom e o seu estilo. mas eu acho que os textos do Luz entre os Molares, eles já são mais assim mesmo, né? Porque eles nasceram com a ideia de aforismo, né? Então, é diferente do meu livro de poemas, por exemplo, assim, que ele tem essa estética mais beat, assim mesmo, né? Aqui, por exemplo, nasce, assim, muito influenciado
pelo Julio, né? Mas também pelo Nietzsche, né? Um filósofo. Então acho que cabe essa estética também assim mais rebuscada, né? Mais culta, assim, né? Diferente de repente de outros escritos meus, né? Eu acho que é tão legal, a gente vai se descobrindo, né? Assim, como escritor também, né? Nossa, dá para fazer tanta coisa de tanto jeito, né? E é aquilo que a gente falou, a coisa pede para você, né? A coisa conversa, fala assim, não, ó, eu tenho que ser assim, porque é assim que eu nasci. E ela pede para. O Nathan falou aí que o Henry Miller também era estrangeiro na América, né? De fato, né? Esse nosso desterro em terras conhecidas. É isso mesmo, né? Acho que essa sensação, né? E acho que isso move muito a gente, né? Esse estranhamento, né? Com o mundo, né? Eu Tem um escrevo muito livro, movido por isso. tem um livro do Henry Miller que chama-se Pesadelo Refrigerado, que ele conta então da viagem dele nos Estados Unidos depois que ele volta da França. É, E aí, como o Nathan fez esse comentário, é um dos livros dele que eu li. E aí eu estava aqui, né, pensando se eu falava, mas tem tanta coisa boa para falar. Mas aí o Nathan fez esse comentário, então eu estou falando desse livro, estou mencionando. pois é. Passa muita coisa na cabeça, né? A gente fala, vou falar isso, não vou. É, porque a gente queria que fosse infinito. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos de horário aqui, ó. Passamos da 1 hora de live. Eu queria te perguntar se você gostaria de ler um dos textos enquanto eu tomo água. Tudo bem, pessoal? Quero, Vocês ouvem ele com muita atenção, viu? quero. Eu vou ver no replay depois. Vamos lá, eu vou ler das coisas santificadas, que é o que no momento assim é o que mais está me agradando. Assim. Eu falo, esse texto aqui é bem completo. Vou colocar modo colorido. É o texto da procissão. Bom, das coisas santificadas. Santificada seja a rotina que, como raízes e água-pés, mantém o afogado no fundo de sua nova morada aquática. Santificados sejam todos os placebos, pois funcionam e são mais nossos que a ciência pode ser. Santificado seja o sol nos olhos, os répteis que bebem os ovos sem quebrar suas cascas. Santificados sejam todos aqueles que fazem mágica e toda a confusão que se entrelaça preenchendo o vazio dos dias. Santificados sejam os dentes por caírem, os marimbondos adornando os barrancos, como os rubis usurpados de outrora. Santificado seja a foz das migalhas que temos, as porções de barro moldadas e pintadas à mão, que repousam na fria sombra das catedrais. Santificados sejam os miquins e carrapatos alados que nos fazem enlouquecer prematuramente. Santificadas sejam as coisas. Bom, enquanto o Mister bebe água, eu vou ler mais um. Regressou. Eco da garganta. O esqueleton. Ô, Mister, eu vou ler mais um, tá? Joia. Ecos da garganta. Todo humano é um tambor de ossos e pele, e deste arcaico instrumento, manchado de tempo, se extraem, a duros golpes de galhos de cactos, músicas raramente festivas. Seus versáteis timbres do grave ao agudo agravam e agonizam. Espantam pombos dos altos das torres, e estes, ao voarem apressados, acabam por trincar seus ovos. O tambor também ritima a corrida dos tigres, levando espinhos nas almofadas de suas patas, tendo de fazer do chão o martelo para seus pés, o martelo para seus espinhos, e da velocidade a única maneira de se dançar. Essa é a música terrestre. Esses são os tambores da guerra, os proclamadores dos ecos que se comprimem sob a pele humana esticada. Termina com essa gravura. Um homem tambor caminhando por uma rua da Holanda. Estrada com árvores.
Exatamente. E É aí, isso. queria trazer um tema agora, que é o outono, é se falar também um pouco do nosso making off, né? Porque a parada foi o seguinte, pessoal, eu tinha essa vontade de publicar no dia 1º de maio, porque dia 1º de maio é o meio do outono. É quando passou um tanto de dia e falta o mesmo tanto para chegar até o começo do inverno. Então, existe um calendário que marca o começo das estações, que são os solstícios e os equinócios, e marca também o meio das estações. Eu gosto muito desse calendário porque, para mim, ele é um calendário do metabolismo da Terra. E eu tinha essa vontade de publicar uma obra no dia 1º de maio, porque desde o dia 31 de outubro de 2020, em todas essas datas, no começo das estações ou no meio delas, eu estava publicando uma obra da editora, seguindo esse calendário. E aí eu pensei assim, eu vou conversar com o Hugo porque ele já é um artista, ele já publicou tipo o CD, né, com a banda e tal. Eles tinham poucos dias, né, Hugo? Você lembra que dia foi que eu falei com você? Ah, eu não me recordo, mas foi assim já no, acho que pouquinho pra frente do meio de abril, né, da metade de abril, na segunda quinzena de abril, talvez. Acho que foi lá pro dia 21 ou 22, porque tinha feito a live com o Holiday, foi no dia 20, né? Então, tipo assim, a gente tinha uns 10 dias pra Perdão. fazer, né, a obra. Já tinha os textos, o Hugo selecionou os textos, então, e a gente sentiu que deu tempo de fazer tudo. Isso aí, ó, é o Solheim. Eu não sabia, quando eu aprendi só, você viu, a Psi ser outros olhos, ela falou, 1º de maio é o Solheim, né? E aí quando eu tinha aprendido só lendo, nunca tinha ouvido, eu falava Sanheim. Eu achava que era assim. Igual o Jung, que quando eu fui falar que eu nunca tinha ouvido, eu falei o Jung, né? Não sabia. Alguém me ensinou. A professora de psicologia social, né? Falou assim, olha, é Jung, tá? Eu falei, nossa, muito obrigado. Mas então tá certo, o Psi é o Sol, hein? Aqui no hemisfério sul. E o dia 31 de outubro é o Sol, hein? No hemisfério norte. Porque, né, as estações no hemisfério sul e no hemisfério norte, elas são invertidas. É o Halloween, então é tipo, o 1º de maio é o Halloween do hemisfério sul. É, isso aí. Então, né? A Psy passou por isso também de aprender por escrito e depois aprender falado. Então eu recomendo para vocês o canal Diário da Bruxa. Lá tem vídeos sobre a roda do ano. Então essa roda do ano são essas datas que ela é inspirada nos povos celtas, né, da Irlanda, da Inglaterra, os antigos celtas da Europa, e ele foi atualizado pelo neopaganismo, que é a religião da deusa. Só um comentário: a deusa é a terra e o deus é o sol. Então, nesse calendário, quando eles vão falando das estações, eu acho muito interessante isso, Hugo, porque são os arquétipos. Então, acontece uma história da deusa e do deus que está relacionada ao sol também. Por exemplo, quando vem o inverno, aí o deus morre. Mas o deus é o sol, então e depois ele renasce na primavera. Então, são arquétipos antropocêntricos para falar de coisas, porque na mitologia, né, é isso também, uma forma antropocêntrica para o mar, coisas assim, né? Sim. A gente bateu um papo sobre mitologia também, né? Entre tantas coisas que a gente falou. E eu fiquei muito feliz com o calendário, porque eu gosto de autores e tenho o costume de assinar assim.
Porque tem muitos autores que eles não colocam data, né? Eles colocam outono de 1930, inverno. Eu sempre achei isso muito massa, assim. Eu acho que o tempo devia ser contado assim, por estação, pelo sol na pele ou pela ausência dele, sabe? Eu acho muito mais orgânico, né? E aí calhou não só de você trazer essa ideia, como da minha estação favorita, né? Subidamente, eu sou um outonista, é a minha estação favorita, assim mesmo. Acho ela perfeita, assim. Acho que ela não é nem frio, nem quente, e é cíclica, assim, né? Marca o final, as folhas que estão caindo. E sei lá, eu acho que isso tem muito na minha obra, né? Até no Totem tinha uma outra que falava sobre outono, né? Acho que é o primeiro outono, não sei. E é o Garcia Marques que tem o Outono do Patriarca, né? A obra. Quase que eu batizei assim esse escrito também, mas falei, ah, não, depois eu vou sofrer as consequências. Legal essa forma de publicação, assim, esse calendário. Gostei muito. É, eu acho que ele tem uma origem, assim, desse que eu vi, né? Ele tem uma origem celta, mas ao mesmo tempo ele está conectado com a terra, né? E o sol. Então não é necessariamente uma coisa de uma cultura, porque todas as culturas estão ligadas à terra e ao sol de algum jeito, são afetadas por isso, né? Não tem como escapar dessa. Bom, pessoal, eu queria muito ficar muitos tempos aqui, horas e horas, mas a gente sabe como são as coisas. Então, como foi o Hugo? Eu não sabia, gente, que o aniversário do Hugo era perto do dia da publicação. O livro foi publicado 3 dias antes do aniversário dele e nós estamos fazendo a live 3 dias depois, né? Se Então, me... como é que foi, Hugo, essa coisa do aniversário do livro, a conexão? Ah, posso ler só mais um? Pode, com certeza. Vou ler Dia Comum, que eu acho que fala de aniversário, né? Que Dia Comum tem o retrato de um dia comum na Holanda do Van Gogh. Bom, Dia Comum começa assim. Hoje é meu aniversário e eu só sei porque me lembro e me lembraram. Mas não sinto nada de diferente na maneira como a luz incide sobre o meu crânio. As árvores não dizem nada além de seu balanço habitual. A fumaça sobe e não desce como tem de ser. Nada anormal no mundo. Os animais pastam a imensidão. As datas e as convenções estão repletas do desejo humano de que as coisas sejam mais do que podem ser por si mesmas. E esta ingratidão também passa batida. Não sei se a natureza não se atenta ou não liga. E há uma beleza inegável nisso tudo. Não quero ser o estraga-prazeres, então aceito tudo de bom grado. É apenas mais um dia na vida, e minha dívida cresce de uma maneira que só espero o momento em que vão bater na minha porta. Num dia que também será um qualquer, e uma força qualquer virá cobrar todos os juros. Isso tudo me traz a sabedoria de um cão, pois sei que o Natal é apenas uma tigela com restos melhores e um pouco mais apetitosos, os quais levarão uma vida para serem digeridos. Eu acho que é isso, assim. É... Sempre foi um dia comum, né? Mas dessa vez não, porque dessa vez teve luz entre os molares, cara. Dessa vez teve o sol, dessa vez teve a zine, assim. Então acho que foi uma coisa muito marcante, assim. Não só mais uma translação completa, né? Mais um giro em torno do sol, mas foi diferente, né? Foi diferente. Eu acho que quando eu comecei esse novo ano, eu tinha esse presente, né? Foi essa zine, uma coisa que eu vou guardar para sempre. Então, começou diferente o ano. E eu devo muito a você, devo muito à Entre Editora. E muito feliz mesmo, muito feliz. Gratidão. Ah, que bom. Fiquei muito feliz com essa coincidência quando
3 dias depois do livro ser publicado, eu descobri que era o seu aniversário, e aí, poxa, que massa, né? Então, foi muito joia. Agradeço por ter topado, porque, pessoal, foi uma coisa intensa, assim, de tinha a data para entregar e foi tudo bem, mas foi emocionante, né? E assim é bom também. A arte, às vezes, a gente faz como a gente consegue. Não é uma coisa ideal, assim, a gente tem um jeito que a gente Sim, consegue e vamos nessa. exatamente. Bom, então, considerações finais, pessoal. Quem quiser ainda mandar algum comentário, algum parabéns. Tem alguém que quer aparecer aqui, ser convidado para aparecer e dar parabéns pro Hugo? Pode, Hugo? Claro, pode abrir Chamar, aí. chamar o Natan. Natan, Vamos fazer um fraco. tem que ser rapidinho, Natan. Vou fazer aqui, ó. Aproveita, tem pouca gente. Vamos ver se ele vai aceitar. Você dá seu parabéns aí rapidinho. Vamos ver. Será que ele tá. Será que tá Ele no tá. banheiro? Cada momento, né? Tchan, tchan, tchan. Enquanto isso, eu vou fazendo. Vamos ver se ele aparecer aí. Pessoal, quem quiser apoiar, tanto a editora quanto o autor, você pode fazer isso pelo Pix, entreeditora@gmail.com. E aí, Olá, olá, fica preto. e Tudo aí? bem se não ficar preto e branco. Vamos ficar colorido com ele, Hugo. Vamos ficar colorido. E aí, gente? E aí, E aí, ó. Natanzeira? Bem, Ho. Dá seus É pra você parabéns dar aí pro parabéns Hugo, pra pô. mim. eu tenho que dar parabéns pra ele de novo. Você veio aqui pra enaltecer ele na live. Diz aí o que você acha bom. Então, cara, eu acho que o que eu tenho pra dizer é, como eu disse no post, né? Tipo, a gente se conhece há 10 anos, né? E há 10 anos somos melhores amigos. E a gente vai mudando tudo que a gente pensa que é, depois a gente descobre que não é. E mesmo assim a gente tá junto. Mesmo assim a gente tá junto, eu acho que é isso. Acho que ele é esse cara que, mesmo nas mudanças, continua sendo uma pessoa boa para se estar, a melhor de todas. Todas as versões dele são boas. Eu acho que ele consegue fazer isso. Então, eu tenho muita sorte, né, de ter uma pessoa assim tão perto não, né? Que a gente é quase a mesma pessoa. Então, tudo que eu sei, ele já sabe, mas contar um pouquinho assim para vocês, né? Que é muito pouco, mesmo, diante de tudo. Que ele tem, que ele pode oferecer ainda, né? Esse luz entre os molares é só uma pequena fração do que ele tem para oferecer ainda. Ah, só posso agradecer, né? Agradecer não só as palavras, né? Mas a amizade mesmo, cara. 10 anos assim, sendo a mesma pessoa. E o Natan, não, quando eu tava falando daquele duplo, né, desse diálogo criativo, é ele, é o Rodrigo, né? São os caras que a gente tá sempre criando junto. Então, assim, eu acho que a inspiração mesmo, assim, cotidiana é um parceiro de rolar essa pedra do Sísifo montanha acima e que eu admiro pra caramba, porque ele é, além de ser genial, ele é humilde demais, né? O Natan, pra quem não sabe também, é um escritor genial, compositor genial, faz grandes roteiros, é um cara genial, assim. Então, assim, eu acho que por isso que eu acho que a gente sempre está se provocando a criar, né? Eu acho que o sarrafo é muito alto, né? Eu falo assim, nossa, cara, se eu tenho que escrever uma coisa para impressionar esses caras aí, tem que ser bom mesmo. Aí a gente vai tentando. É, assim, uma amizade fantástica. Eu acho que poucas pessoas têm a sorte de ser amigo, assim, de um ídolo, assim. Porque o Natan é um ídolo para mim. É, acho que tudo que ele faz, assim, acho fantástico, artisticamente falando. E como pessoa também, né? Não dá, senão eu já tinha empurrado ele ladeira abaixo faz tempo.
Então, Obrigado, amor. A Rúbia mandou parabéns. Te amo muito. É isso. Só queria dizer que ele também é meu ídolo, meu escritor favorito, compositor. Eu tenho a honra de estar criando com ele, né? Do lado dele, vendo ele criar. Eu tenho a honra de ofender ele muitas vezes também durante a vida. Ofender um ídolo não é para qualquer um. E, e é isso, né? Uma prova da liberdade que a gente tem, né? Acho que amar é isso, né? Aceitar a impossibilidade de ser pelo outro, compartilhar a solidão e estar junto. Estar junto sendo dois, né? Esse encontro. Eu acho que dizer assim qualquer coisa para os meus amigos sempre muito repetitivo, porque, cara, eu sou um cara que eu não canso de dizer quanto que eu amo o Natan, quanto eu amo o Rodrigo, quanto eu amo o Gabi, quanto eu amo a Rúbia, quanto eu amo. Sabe, eu adoro falar que eu amo meus amigos, assim. Adoro mesmo, assim, eu sempre expresso. Então, tudo que a gente fala assim já é igual o Natan falou, né? A gente já conhece, já sabe o que. Mas a gente. Ah, cara, eu acho que a amizade é uma coisa que. É só isso mesmo, sabe? Que a gente leva. Acho que do resto. É o que fica mesmo, né? Amizade, o amor que a gente sente pelas pessoas. É Sim, isso. é isso. joia, pessoal. Muito bom. Felicidade de estar aqui com vocês nesse momento lindo e ter participado de tudo isso. E estou escutando a música Homem ao Mar, da banda O Opa, Estrangeiro. Eu acho bem legal. Muito bonita a Essa é, letra. essa é É, desse cara aqui, ó. é você que canta também, Nathan? A sim, música? essa eu escrevi Ah, e eu que canto também. Nesse disco eu canto acho que 5 minhas e uma do Rodrigo, Homem do Céu, é assinada pelo Rodrigo, eu canto também. Mas massa. Homem do Mar é que inicia a saga aí, né? Marítima. Eu achei muito bonita a letra. A Obrigado, letra da música, como vai contando a história. Muito boa mesmo. Assim, na minha opinião, né? Feliz, feliz demais que tenha gostado. Tenho muito carinho por ela. Já é demais. Pessoal, vamos dar tchau? Então a gente se encerra com nós três? Pode ser? E obrigado pela participação aí que eu pude fazer aí. Não estava programado aparecer numa live assim, melhor parte da noite. Eu queria trazer essa coisa humana também, né? O, o Hugo falou de trabalho criativo e também se a arte não for para ter uma conexão humana, vai ser para quê também, né? Então, felicidade, Exatamente. pessoal. Abraço, mister. Valeu, Gente, Natan. obrigado, valeu, gente. E Valeu para todo mundo que até a aí. próxima. Qualquer coisa que vocês queiram saber mais, o link para ler ou para apoiar, o jeito de apoiar, vai estar aqui na descrição do vídeo e dos outros posts também. Então, boa Sim. noite a Sigam a todos. Entre Editora, meus amigos, sigam a Entre Editora, sigam o Armando. Qualquer coisa, manda no DM para mim também. A gente pode imprimir a zine e a gente vai se falando. Grande abraço, pessoal. Até a Valeu, próxima. gente. Até a próxima. Valeu.